Você já ouviu algum homem dizer que vive aterrorizado, temendo os ataques da mulher, ou que foi abusado sexualmente por ela? Ou que tenha perdido a liberdade de ir aonde quiser, de trabalhar ou de estudar? Você já ouviu algum homem dizer que tenha medo de deixar a mulher e que acabe sendo morto por falta de proteção? E é com estes questionamentos de Maria da Penha que a gente começa este programa Bárbaras, que tem como tema deste programa violência contra as mulheres e a história contemporânea da luta por direitos. Esse projeto nasceu em 2023, inspirado em Bárbara de Alencar, primeira presa política do Brasil, considerada uma heroína da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Durante esses 3 encontros, vamos debater temas de enorme relevância para a realidade das mulheres. O Bárbaras não é um espaço neutro. O Bárbaras tem um lado, uma missão, um propósito. Celebramos pessoas bárbaras que representam todas as bárbaras que acordam cedo, estão nos pontos de ônibus e enfrentam a vida. Celebramos a diversidade de gênero, de credo, de cor e a diversidade cultural. Celebramos o espaço de fala, o respeito às ideias e convocamos a todas, todos e todes a agirmos. Provocamos mudanças com nossa fala e nossos gestos. Sugerimos caminhos, ensinando, mas também aprendendo. Este programa tem o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e apoio SESI Senai. É uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Nosso bate-papo do Bárbaras de hoje é sobre violência contra as mulheres e a história contemporânea das lutas por direitos. E é com muito orgulho que eu recebo aqui no estúdio 2 mulheres verdadeiramente bárbaras na luta pelos direitos das mulheres. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso estúdio, professora Tereza Esmeralda, coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência da UES, e Maria da Penha, fundadora do Instituto Maria da Penha. Muito obrigada pela presença das duas. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, a gente que agradece, né, Maria? Isso. A oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante na vida de todas nós mulheres. É verdade. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Maria? Tudo bem, muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece, né, por a gente poder estar ampliando essa discussão tão importante, esse debate tão importante. Para começar, eu queria ouvir das duas, né? Vou começar com Maria da Penha aqui, e depois quero ouvir Tereza também. Como vocês enxergam a evolução das discussões, de debates, das leis, quando a gente fala nessa questão da violência de gênero, Maria? Eu acho que para quem tem um nível social melhor, é muito compreensível, se entende o que a lei determina. A mulher, as pessoas que têm esse conhecimento procuram seus direitos, procuram ajudar pessoas que conhecem, que precisam de ajuda para sair de uma situação de violência. Porém, muito ainda precisa ser feito. Nós não temos, as mulheres das cidades pequenas, elas não possuem o entendimento que nós das cidades grandes temos, nem as políticas públicas que as cidades grandes possuem. Eu imagino uma mulher hoje de um pequeno município, ela é igual a mim. No dia em que eu fui vítima de violência doméstica, que foi descoberto de que o assalto, dito que tinha ocorrido um assalto, né? Depois foi descoberto que eu fui vítima de violência doméstica. Eu não acreditei, porque realmente eu vivi uma situação muito fragilizada, um relacionamento muito violento. Mas eu não imaginei que eu tivesse sido vítima, né, de uma tentativa de assassinato. Então, quem me orientou, quem me despertou, quem me abriu os olhos, foi exatamente o movimento de mulheres. Que eu comecei a entender
né, de que aquilo era uma situação corriqueira em muitas famílias. Eu não vim de uma família de violência, mas eu conheci pessoas que sofriam violência na vizinhança onde eu morava. E a justificativa que eu tinha era de que fulano, o agressor, era uma pessoa tão boa, um bom vizinho, mas quando ele bebia, ele ficava destemperado, ele batia na mulher. Que pena que ele era desse jeito. Quer dizer, havia sempre a justificativa da bebida, né? Que a gente sabe que a bebida muitas vezes estimula realmente o homem a ser mais agressivo, né? Mas isso não é a bebida por si só. Que transforma a pessoa, ele já era. Ele né? já é. Então, eu tive na minha família, por exemplo, sempre meus pais me orientaram a nunca querer namorar um homem que não fosse um bom filho, que era a orientação. Um homem que não fosse um bom filho ou que gostasse de beber. Por quê? Porque se o homem não é um bom filho, também ele não vai ser um bom marido. E se o homem gostar de beber, ele pode se tornar uma pessoa violenta. E isso eu tive como norma. Porque eu pensava que, tendo esses dois ensinamentos... Seguindo essa regra, ia dar tudo certo, eu ia me dar feliz. Então, eu fiz o meu primeiro casamento, muito apaixonada. Quer dizer, nós éramos apaixonados, um pelo outro. Mas ele era um excelente filho. Então, eu já tinha acertado, né, no conselho dos meus pais, mas ele era um homem super ciumento. E ele era um homem super mulherengo. Então, ele era ciumento porque ele era mulherengo. Ele era mulherengo e então ele tornava ciumento porque pensava que eu fazia o que ele costumava fazer. Né? Então, eu comecei a ser policiada. Por que eu estava chegando tarde da faculdade? Por que eu demorei a chegar? Para onde é que você vai? Entendeu? Controlada. Então, eu comecei a ser controlada e isso me frustrou. Porque, além do controle, eu observava as traições, eu sabia das traições. Ele se utilizava da profissão para me trair, como qualquer profissional se utiliza. Você vê que médico se utiliza da sua profissão para estuprar clientes, né? Quer dizer, qualquer profissão, o homem... acha uma brecha. Né? Acha uma brecha para atrair. E ele consegue. Então, isso me fez sofrer demais, porque eu era apaixonadíssima. E eu não aceitava, no dia seguinte, ele ter chegado em casa com uma blusa suja de batom, com um perfume diferente, e eu quis me separar. Mas eu fui aconselhada a não me separar, porque eu ia ser uma mulher falada. Mulher separada não é respeitada pela sociedade, meus pais diziam. E os homens da minha família, tios, primos, amigos, né, de meus pais, diziam, não faça isso não, isso é coisa de homem. Ao longo da história, na verdade, a gente se normalizou, eu escutava sempre isso também, mas é porque antigamente era assim mesmo, todo mundo já sabia que o homem ia para o cabaré. Né? E estava tudo certo, fazia parte ali do combinado, né? E agora a gente teve muitos avanços, né? Como a Maria colocou, né? A gente tem a honra da lei maior do país, né? Que orienta todas as políticas de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, que orienta todas, né? É a Lei Maria da Penha, né? O Brasil, ele teve que responder, né, à OEA, né, para que criasse políticas públicas para enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente estava conversando aqui com a Maria, lembrando, né, que da década de 80 para cá, os primeiros organismos
de políticas para as mulheres, fruto de muita luta dos movimentos de mulheres e feministas, né, surgiram na década de 80, coincidindo com o processo de redemocratização, porque existe uma relação muito forte entre a luta das mulheres para conquistar direito de cidadania, direito a viver uma vida sem violência, direito à igualdade salarial com os homens, direito à questão da maternidade, né? Direito à maternidade no sentido de que as mulheres que engravidam também precisam ter direito não só à licença maternidade, mas à questão da creche. Uma série de questões, né, que estavam colocadas para nós, que coincidiu justamente com esse período da redemocratização, né, que foi toda uma luta, né, pelo fim da ditadura e a Constituição de 1988, não é, Maria? Porque a Constituição de 1988 foi quem abriu portas para que o Estado passasse a considerar que a violência no âmbito da família não era algo natural, né? Aquilo já estava colocado na pauta também dos movimentos de mulheres. A gente conseguiu, né, a questão da igualdade, pelo menos formal, na lei, a partir da Constituição. A gente conseguiu ser pelo menos considerada na lei. Considerada cidadã, né, em igual condição que os homens também. E eu penso assim que a gente teve um dos grandes avanços, foi a Lei Maria da Penha, e a gente percebe que todas as formas de violência contra as mulheres, para que elas sejam reconhecidas, até às vezes por nós mulheres, e pela própria sociedade como violência, né, o movimento de mulheres e os movimentos feministas, eles tiveram papel-chave. Aquela história, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Foi o movimento feminista que foi denunciar e diz, mete sim, né, e a partir das convenções e os tratados internacionais que o Brasil passou a ser signatário, né, a questão de viver uma vida sem violência, né, a questão da violência praticada contra nós mulheres no ambiente doméstico, em todos os espaços que a gente circula, né? Isso passou a ser um grave atentado aos direitos humanos das mulheres, né? Então, a partir daí, da Lei Maria da Penha, depois a gente veio, né, a Lei do Feminicídio, passou a reconhecer que você pode morrer só pela sua condição de ser mulher. Né? As perguntas que a Maria da Penha colocou no início do programa, né? Qual é o homem, né, que pela sua condição de homem pode ser morto por uma mulher? Qual o homem que né? teme isso, né? Que é o homem que teme essa questão. Não existe. Né? É tipo que nem quando você vai sair de casa, né? Às vezes eu penso, vou de bicicleta. Aí depois eu penso, não vou não. Não vou porque pode ser perigoso. Aí você tem medo de escuro. bicicleta, você tem medo de ir a pé, você tem medo de pegar um Uber, por exemplo, porque só o que a gente vê são casos. Então, em todas as esferas, a gente está sempre sofrendo diversas violências de todas as formas, né? E essa questão da evolução também desse debate e de a gente ser considerado na lei enquanto pessoas, também foi importante para a gente determinar que não existe só o tipo de violência que a Maria sofreu, né? E são milhares de tipos, né? E isso foi muito importante porque senão, né? como Maria falou, eu demorei a entender que eu tinha sofrido uma violência, porque não se era estabelecido, né? Era se era física, o casamento era para ser eterno, e independente né? do que acontece. Essas questões, né? As mulheres antigamente também se submetiam, não porque elas quisessem, né? Mas porque existia toda uma educação na sociedade que nos educava para obedecer ao marido. Esse processo de conquista nossa, dos nossos direitos, a gente estava conversando, né? É muito recente, se a gente for olhar. É muito recente, a gente não fala de séculos atrás, né, Maria? A gente fala de outro dia. Mas deixa eu comentar 20, né? um fato, assim, que desde sempre a mulher, pelo menos eu fui criada em colégio de freiras, né? Onde eu não convivi com meninos, porque eram só meninas. E a educação dada no colégio de freira, para as mulheres serem piedosas, serem boas donas de casa, não é? Quer dizer, hoje as minhas filhas, meus netos, isso já é comum, né? O curso fundamental ser misto, porque inclusive dá oportunidade, né, de haver um conhecimento mais sobre o comportamento do menino
com o comportamento da menina. E muitas vezes é necessário que os professores tenham, sim, essa percepção de ver por que aquele menino é tão agressivo. Por quê? Porque, com certeza, ele vive no ambiente onde o pai também é agressivo. Às vezes pode então, ser. ele reproduz o que ele aprende Normaliza, em casa. né? Se meu pai faz, eu também Normaliza. posso. A menina também. Quer dizer, a mãe vive submissa ao marido agressivo e a menina na escola. Ai, quer dizer que é assim, né? Hein? Quer dizer que é assim o tratamento? Então, a menina também na escola, ela é tímida. Ela não luta pelos seus direitos, ela recua daquilo que ela quer, porque tem um menino que é mais agressivo, entendeu? Por isso Até tinha uma época que falavam assim, né? O menino batia, é porque ele gosta de você, é assim que ele demonstra. É como se, para Como ser assim? homem, né, na construção da masculinidade, para ser homem, é como se essa qualidade da agressividade e da violência, né, é como se fosse algo que caracterizasse o masculino e o feminino como se fosse algo, né, uma construção, né, que a gente sabe que, na verdade, para a gente poder também conquistar as coisas, né? A agressividade não no sentido de violentar o outro. É preciso que a gente tenha esse impulso para a ação, né? Porque eu acho assim, que a mulher se sentia muito feliz quando era considerada a rainha do lar. Sim. Só porque a rainha do lar, ela era uma boa pianista, ela era uma boa cozinheira, Cuidava e era uma bem boa dos filhos, apaziguadora, né? entendeu? Só que a pianista, por que ela era pianista? Porque na época em que essa cultura começou, as mulheres ficavam em casa aprendendo a tocar piano e os homens iam de violão para os bares. Era uma maneira da mulher Se manter sair. em casa, quem é que ia sair com o seu piano na mão? Exatamente. Quem podia levar o piano no ombro para ir para um bar, entendeu? Quer dizer, sempre a educação da mulher foi aquela mulher que ela tinha que ser daquele modelo para ser considerada boa, para ser né? considerada uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Um bom partido, teria um bom dote. Sabe o que eu acho interessante também, né, nessa questão? É que sempre tem aquelas que subvertem, né? Sim, a moral sempre tinha a que ia pro bar, sim, que ia tocar o violão, sim. Graças a Deus. Que, né? Então, ainda a sociedade patriarcal fez com que criássemos um molde, mas esse molde sempre teve resistência, né? Exatamente, esse molde não abarcava todas, e ainda bem, né? Porque aí nós criamos os movimentos feministas, nós fomos à luta, e até a gente estava comentando aqui, né? Que às vezes a gente dá 2 passos na questão da obtenção de direitos e um para trás, porque tem sempre alguém ali a gente tem que estar sempre vigilante, socialmente, né? fazendo com que a gente perca algumas coisas, como é o caso da PL que está em tramitação. Por exemplo, querendo proibir o aborto em casos de estupro também, justamente. Que é um retrocesso do tamanho, assim, do universo inteiro, e em casos né? de risco de vida para a mulher, né? Agora, que existe desde a década de 40, né? Esse direito das mulheres, né? Interromperem uma gravidez, que é fruto de um estupro, portanto, de uma violência, foi algo que a mulher não quis, né? E algo também, também que a mulher tem direito, quando ela corre risco de vida, e também, no caso, depois do STF, colocou também a questão da anencefalia, né? Anencefalia. Pois é, esses 3 casos, né, estão sendo ameaçados, né? E a gente sabe que os dados atuais da violência sexual demonstram que uma grande parte das mulheres que sofrem violência sexual, né, são meninas de 14 anos para baixo. Então, né? a luta, na verdade, ela nunca acaba, né, Tereza? Então, é muito importante que você, que votou no seu deputado, você mande um e-mail para ele, né? Você se posicionar como eu não posso fazer nada? Pode sim, encha a caixa do deputado, do seu deputado de quem você votou, fala o que você... Porque eles escutam, sim, quem votou neles, porque depois tem as próximas eleições, alguém vai ter que votar e eles... Tem que estar ali, né? Então, é muito importante essa pressão para que a gente não retroceda nesses casos. Aproveitando aqui, foi só uma pontuação mais contemporânea, né? Porque é um caso, assim, absurdo e que a gente tem que estar vigilante, atento para que a gente não tenha esse retrocesso. Mas, voltando na história, né? A gente estava aqui comentando antes de começar sobre como é que esse tipo de violência acontece, né? Que, na maioria dos casos, é dentro da própria casa, como foi o caso
da Maria da Penha. E a Maria estava contando aqui que a questão da primeira delegacia da mulher é muito recente. Foi em 1986. 86. E o caso da Maria foi em 83. 83. Né? Como era nessa época? Como foi? Você... Pronto. Acredito, eu sei o que foi que aconteceu comigo, foi a violência. Como foi para proceder naquela época sem o aparato que a gente tem hoje, que já foi a duras penas conquistado, Maria? Como é que foi isso? Bem, eu fui tomar conhecimento da realidade das mulheres, né? Quer dizer, no início, a minha tentativa de feminicídio, a minha tentativa de homicídio foi como se fosse um assalto, né? A versão contada pelo agressor. Eu passei 4 meses hospitalizada. Quando eu voltei do hospital, eu fui mantida em cárcere privado, né? E que foi o momento em que eu mais sofri, porque eu não tinha potência de proteger minhas filhas como eu protegia antes, porque minhas filhas sofriam muito violência física. Eu sofria a violência psicológica por estar vendo elas sofrendo violência física, né? Quer dizer, a minha violência física não era de deixar marcas, mas tinha o puxão de orelha e tinha o empurrão, o puxão do cabelo e o empurrão, né? Não deixava marcas, mas minhas filhas sofriam violência física. E eu não tinha potência para defendê-las, né? Então, isso era uma violência psicológica. E quando eu voltei, eu fiquei mantida em cárcere privado. Eu não fui proibida de receber visitas de amigos e familiares, né? Até o momento da ação, Maria, que de fato você conseguiu, né, começar a articular, porque foi um caminho longuíssimo para que a gente conquistasse esse direito e que leva o seu nome, né? Não, foi assim. E quando eu saí do cárcere privado, eu fui resgatada pela minha família, né? Então, no ano seguinte, no início do ano seguinte, já em 84, eu fui ouvida pela Secretaria de Segurança. O delegado me ouviu 2 vezes. Na segunda interrogatório, ele disse: Dona Maria da Penha, eu já tenho todo o histórico e já tenho todo o depoimento de todas as testemunhas. Eu não precisava estar precisando ouvir só a senhora. E eu vou concluir esse processo e eu vou dizer uma coisa para a senhora. Por favor, a senhora não... Eu vou dizer em confiança. Quem fez isso com a senhora foi o seu marido. Não foi assalto que houve na sua casa. Agora, a senhora, fique em silêncio, porque eu vou mandá-lo buscar novamente para fazer o último interrogatório, para concluir de que a senhora não foi vítima de um assalto. A senhora foi vítima de uma tentativa de homicídio, porque não existia o nome, né? A tipificação. Então, foi nesse momento que eu tomei, porque até então eu estava acreditando na história do assalto. Entendeu? Que era a história que circulava, né? Mas no momento em que ele declarou, através da secretaria, né, de que o caso não tinha sido assalto, mas feminicídio, que a imprensa tomou conta. Então, ali foi o momento em que eu me senti, assim, encorajada a lutar, mas eu não sabia o que fazer. Eu não tinha esse conhecimento. Aí foi quando o movimento de mulheres chegou até a mim. Extremamente importante, né? Porque hoje, com a evolução de todas essas políticas e da conquista de direitos, nós temos, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que ela é ajudada da porta da frente à porta de saída. Sim. Ela tem diversos caminhos dentro da própria casa, né? Um acolhimento completamente diferente, isso, né? E que depois de muita luta do movimento de mulheres, como foi o caso da Maria da Penha hoje, a gente conquistou esses direitos, né? Como é que fatores como raça, classe e orientação sexual impactam na experiência das mulheres em relação à violência, Tereza? Olha, basta a gente olhar os dados, né? Os dados atuais sobre a questão da violência, né? Por exemplo, uma questão que o feminismo contemporâneo, sobretudo o feminismo negro, tem colocado, né? É que, por exemplo, todas nós, né, estamos
passíveis de sofrer violência, mas dependendo das nossas condições socioeconômicas, dependendo da nossa raça, da nossa cor, da nossa etnia, do território que a gente mora, da nossa faixa etária, a violência que a gente sofre, ela pode, né, uma violência se sobrepor à outra. Violências que se entrecruzam, como, por exemplo, a violência de gênero contra nós mulheres e o racismo, né? Que o nosso país é um país racista também. E, por exemplo, a questão da discriminação em relação à nossa orientação sexual. Se eu tenho uma orientação sexual que não é considerada a orientação padrão ou da norma, né? Por exemplo, eu também estou mais propensa também a sofrer violência. Então, tem toda uma questão nesse sentido, sabe? Então, se você é uma mulher negra, né, periférica, tá entendendo? E que, inclusive, segundo os dados, são as mulheres mais violentadas, são as mulheres que sofrem mais violência, né, justamente, e as que sofrem mais violência e que muitas vezes têm mais dificuldade também de acessar os serviços. Então, a política para o enfrentamento à violência contra as mulheres, ela precisa, né, ter claramente esse corte, né? E isso é uma questão que a gente já vem discutindo também há muito tempo. Fruto de quê também? Fruto do protagonismo das feministas negras, do movimento feminista negro, fruto também dos movimentos da comunidade LGBTQIAP+, não é? Porque essa questão da violência, né, ela é um fenômeno complexo, ela é um fenômeno que a gente não explica apenas, né, só por uma determinada questão, né? Então, a nossa condição de ser mulher, né, associada com a nossa orientação sexual, a questão de raça, a questão de classe... São muitas camadas, né? São camadas que tornam, não é, determinados grupos de mulheres mais vulneráveis a sofrer violência. Isso não quer dizer que mulheres, por exemplo, que tenham boa condição econômica ou que, enfim, não possam sofrer violência. Sofrem violência, sim, mas também as próprias condições para enfrentá-la, né? E a possibilidade de recursos que ela tem para enfrentar essa questão é muito maior. Todo o cenário, muda todo o cenário, né? Por isso também que essa PEC, né, se passar, ela vai afetar mais também as meninas e as mulheres negras, as mulheres que moram nos territórios, porque são essas mulheres que procuram serviço de saúde, né, para ter o direito a fazer, por exemplo, o aborto permitido por lei. Porque a gente estava até comentando aqui, né, que na verdade é uma lei que é hipócrita completamente, porque quem tem dinheiro ela vai continuar fazendo aborto. Esses deputados aí, se um dia as filhas engravidarem que não for da vontade deles, eles vão levar elas para uma clínicas particulares, meu em amor, condições e vão fazer, sanitárias, né? E outra coisa, tem a história da pílula do dia seguinte, porque aqui não existe essa informação para essas crianças e jovens que são estupradas, né, serem atendidas no posto de saúde e tomarem a pílula do dia seguinte. Aqui em Fortaleza a gente tem, né? A gente tem o programa Superando Barreiras, na maternidade Escola Assis Chateaubriand, né, que é responsável justamente por atender meninos e mulheres vítimas de violência sexual, né, e atende os casos do aborto permitido legalmente, que um deles é justamente, né, como a gente falou, você engravidar em decorrência de um estupro. Então, tem toda a profilaxia mas lá aí... também, e a questão da pílula do dia seguinte também tem, né? Por exemplo, se a mulher sofreu, ela foi estuprada, né? E ela procura o serviço de saúde, no caso específico, é obrigação do serviço de saúde, né, da equipe multiprofissional, oferecer um medicamento para prevenir, no caso a pílula do dia seguinte, medicamentos para prevenir qualquer IST, né, porque ela pode ter pego algum tipo de infecção sexualmente transmitível e até o HIV, né, e uma série de outros cuidados que ela precisa ter e que a rede pública de saúde, por lei, ela tem a obrigação de oferecer. E daí é importante também os agentes de saúde terem esse olhar, né? Porque ele também pode melar o processo, né? Sim. Se ele tiver uma série de outras questões, né, Maria? Eu não sei se eu posso interferir aqui, mas me diga uma coisa. Por que essa informação não chega em todos os municípios para que a mulher, a criança
que seja estuprada, não seja logo atendida. Por que é que existe a gravidez? Por que é que muitas vezes a criança, a jovenzinha só sabe que está grávida depois de 2 ou 3 meses? Que é muito mais complicado. Aí entra também a questão da educação, né? Mas aí é do acesso à informação, porque se a pessoa não sabe, é mesmo que o serviço não existir. E quem é que não está informando? É preciso, né? Dentro das então, não adianta a gente ter. O importante é todo mundo saber. Saber, exatamente, acesso à informação. Maria, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu queria muito ouvir o seu relato também. Como é que você se sente hoje, né? De saber que é aí uma liderança nessa luta do combate contra a violência da mulher, tem uma lei que leva o seu nome, né? Como é que você se sente hoje de estar aí na dianteira também dessa batalha? Olha, eu me sinto muito comprometida com esta causa. Eu não sou, como é que se diz? Eu não me acomodo em ter a lei batizada com o meu nome, mas eu continuo na luta. Eu não tenho, como é que se diz? Eu me sinto cada vez mais útil em levar informações para mais pessoas e procurar questionar o que ainda não foi conseguida, apesar da lei. A implementação da lei na sua plenitude, né? Exatamente. Eu ainda não estou vendo a lei realmente implementada em todos os pequenos municípios. Porque você sabe que quanto menos informação, mais a violência acontece, mais os estupros acontecem, mais fica a falta de punição para os agressores. Porque não existe informação. E nós do Instituto criamos a Prateleira Maria da Penha, que traz material para que possa estar presente nas unidades escolares, em todos os níveis de ensino, com uma linguagem compreensível, não sofisticada. Quer dizer, a prateleira pode ter livros importantes, sim, teses importantes, mas o básico, que foram as cartilhas criadas no momento em que a lei foi sancionada, essas cartilhas são de suma importância. Sim, sim, essa atividade, né, a gente que trabalha também na universidade, nas escolas, a gente vê também, né, que é necessário. A própria Lei Maria da Penha prevê que é necessário no ambiente escolar, né, nas universidades, em todos os espaços, né, uma educação para que a gente possa evitar e prevenir, né? A lei não é só punitiva e responsabilizadora dos agressores, ela é para acolher as mulheres e é também para educar. E educar também os homens, né? É importantíssimo que essa discussão que a gente faz, por que acontece a violência contra as mulheres, né? Como que a gente pode mudar os relacionamentos entre homens e mulheres, para evitar que essa questão da violência aconteça, né? É uma mudança cultural que a gente vai precisar, através da educação e da formação, romper com padrões, né, que nos colocam em situação de desvalorização, né, de inferioridade. Então, tudo isso a gente alcança, né, com um esforço coletivo, né, do movimento de mulheres, das organizações não governamentais, né? O núcleo que eu coordeno lá da UES, a gente tem um trabalho também nessa questão da prevenção. A gente tem muito orgulho, né? Muito orgulho de estar aqui com a Maria da Penha, né? O trabalho belíssimo que o Instituto Maria da Penha faz, né? A gente já está combinando aqui de conversar e parcerias, né? Toda vida quando a gente se encontra, mulheres preocupadas com essa questão, né? A gente se articula, se une para se fortalecer, para que o enfrentamento à violência contra nós mulheres, né, seja algo abraçado não só por nós mulheres, né, mas pelos homens, pela sociedade de uma forma geral. Porque a violência contra as mulheres não faz mal só a nós, faz mal à família, faz mal às crianças, né, faz mal aos homens também, né? Quem comete uma violência também não fica necessariamente tão bem, né? Tem tratamentos, tem toda uma questão de um acompanhamento psicológico que a pessoa precisa ter para o resto da vida, né?
Então, o nosso sonho, né, Maria, é a gente viver uma vida sem violência, né? Que todas as mulheres têm o direito a viver uma vida sem violência. E eu costumo dizer o seguinte, que nós mulheres sofremos a violência, mas nossas crianças que ficam na orfandade, imaginem o sofrimento delas, né? Falta um apoio ainda para essas crianças, né? Os pais que perderam suas filhas por causa da violência doméstica, o sofrimento dos homens, do pai que perdeu a sua filha. Sim. Porque é um sofrimento social. Exatamente. Não é uma questão que, né, individual. Então, quer dizer, e quem se beneficia com essa violência, né? Apenas eu acho que é o agressor, porque muitas vezes encontra defesa, né, da justiça, né, encontra quem se compromete a defender uma coisa que é indefensável. Que é um crime. É porque socialmente foi se construído, né? Maria, qual a sua esperança, né, em relação à Lei Maria da Penha? O que você espera para o futuro? Né? Você pontuou uma série de lacunas ainda do sistema como um todo de leis, né? Que a gente não tem uma política para as crianças, a gente ainda não tem o aparato educacional que deveria em relação à questão da violência. Mas para você, Maria da Penha, o que espera para os próximos anos para que a gente tenha uma lei de fato que consiga abarcar todas essas lacunas que ainda existem? Eu acho sim que o compromisso das mulheres é patente, a gente sabe isso, que as mulheres, né, que têm esse entendimento, trabalham nesse sentido, que a lei seja realmente implementada, né? E é necessário, assim, que também as pessoas que fazem o direito, que trabalham na questão do direito, que eles cumpram aquilo que há mais de 2000 anos Jesus disse, né? Que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, se o criminoso, que um agressor de mulher, ele merece ser punido, por que criar mecanismos para inocentar um agressor? Né? O meu caso, o meu agressor só foi punido pela intervenção internacional. Porque houve a intervenção do CEGIL e CLADEM, duas ONGs que denunciaram o meu caso internacionalmente, né? E que a OEA, então, tomou conta do meu caso e obrigou o Brasil a mudar a legislação brasileira. Se não fosse isso, tudo tinha ficado na mesma e o meu agressor teria sido solto sem nenhuma punição. Ele só foi punido por conta da pressão internacional. Houve uma intervenção para isso, né? Intervenção. E ainda existem recomendações que o Brasil ainda está devendo à Comissão Interamericana da Do OEA. caso ainda, do seu caso do ainda. caso ainda. Quer dizer, há 41 anos isso aconteceu. E ainda existem pendências que o Estado brasileiro ainda não cumpriu. Ou seja, Tereza, ainda há um caminho largo a se seguir, né? Para a gente trilhar, não é? Para a gente poder avançar, né? Porque a lei, a legislação, ela é importantíssima para que exista política, né? Aqui no Ceará, eu acho que a gente teve alguns avanços, sabe? A criação das casas da mulher, da Casa da Mulher Brasileira. Importantíssimo essa. Diversas casas, né, no interior. A gente teve alguns avanços, sabe? Semana passada eu estava numa roda de conversa com todas as mulheres dos organismos de política para as mulheres, né? A gente tem um compromisso, a gente tem, por exemplo, pessoas que são compromissadas à frente desses serviços. A gente tem uma rede, né? Antes as mulheres nem eram atendidas em rede, agora é uma rede de serviços, tudo concentrado no mesmo espaço. Nos espaços onde não há, né, existe a possibilidade da questão da sala lilás, né, onde vai ter lá a delegacia de mulheres, onde vai ter lá outros equipamentos, né, mas a gente precisa ficar sempre, como a Maria colocou, né, a gente precisa ficar sempre vigilante,
cobrar, né? Todas nós mulheres precisamos cobrar de quem a gente votou, de quem a gente elegeu, né? Os nossos deputados, enfim, para que não é nenhum retrocesso em relação ao que nós conquistamos possa acontecer, né? Então a gente precisa avançar cada vez mais, né? E esse espaço aqui também eu considero que é um espaço importante nesse sentido da gente socializar informações, né? Para as nossas outras mulheres que possam estar passando por essa situação, que saibam, né, que tem espaço para acolhimento, né, tem o 180 que você pode ligar para se esclarecer sobre qualquer questão, né, tem a Casa da Mulher Brasileira aqui em Fortaleza, que é importantíssima. Se você sofreu alguma violência sexual, né, procure, aqui o que eu conheço especificamente, a maternidade escola, né, para que você possa, né, ter todo o acompanhamento desse processo, né, e denuncie. É isso, agradeço a essas mulheres maravilhosas, a você por estar aqui com a gente, curta, compartilhe e faça esse conteúdo tão importante chegar ao máximo possível de outras pessoas, porque informação é poder e ela também pode salvar vidas. Nosso programa chegou ao fim, agradeço a presença da professora Tereza Esmeraldo e também da Maria da Penha, muito obrigada pela presença, lembrando que o Bárbaras tem o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e o apoio do SESI e SENAI. É também uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Um abraço e até a próxima. Tchau!